pastor, auxiliando aí o pastor André Marques, pastor Sal, pastora Karen e os demais pastores dessa casa. Sou pai de 4 meninas, não vou falar que uma das minhas filhas está aqui. Esta aqui está precisando aqui. É a mais velha, né? Mais velha sabe como é que é, né? 19 anos, está namorando, aí não anda muito com o papai, né? Filha, vamos conversar depois, viu? Não, porque adolescente, outro dia eu vi não é adolescente, mas é jovem agora é jovem. Outro dia eu vi uma fala de um rapaz na internet dizendo assim: adolescente, tá errado isso, tá? Mas eu vou falar do mesmo jeito. Adolescente é uma experiência que Deus dá para os pais, para a gente perceber como é bom ter alguém que duvida da gente, que não reconhece aquilo que a gente fez, que a gente faz. Às vezes a gente faz assim com Deus, né? A gente desconhece aquilo que Ele é para nós, né? Sou pai de 4 meninas, Gabriela está ali, 19 anos, eu tenho mais a Radassa de 12, tenho a Laura de 6 anos e a Lorena de 2 ou 3? 3, Lorena de 3, é a que ela fez aniversário recentemente. É muita gente lá em casa é 01, 02, 03, 04, a 01 é aquela dali, a 02, 03 estudam de manhã, por isso estão em casa, e é com muito prazer que eu gosto de anunciar que eu tenho uma família grande, eu amo essa família, esse é um sonho realizado, para a honra e glória do Senhor. Um grande beijo para minha amada esposa, que está com uma enfermidade, que já está curada em nome de Jesus. Está com uma sinusite lá, mas não está mais, né? Já foi curada em nome de Jesus. E eu queria compartilhar uma palavra com vocês, prometo ser bem breve, 3 horinhas, coisa rápida. Sempre tem um assembleiano no meio. Vamos lá, Êxodo capítulo 19. Êxodo capítulo 19. Nós vamos ler o verso 4, 5 e 6, versão Ara, família, versão Ara. Mudei de última hora. Versão Ara, isso, acho que é isso aí. O verso diz assim: tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águia, e vos cheguei a mim. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz, e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São essas as palavras que falará aos filhos de Israel. Feche seus olhos, Pai, em nome de Jesus. Eu quero entregar tudo aquilo que pensei, estudei, planejei, que não vem do teu coração. O Senhor conhece cada pessoa aqui, conhece as dificuldades, conhece as lutas e sabe do alimento que eles precisam. Então distribui aqui um pão fresco, Senhor, na mesa para os teus filhinhos, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Amados, essa passagem aqui, nós vamos estudar um pouquinho ela, mas para que a gente possa estudar um pouquinho melhor, eu gosto de dizer assim, vamos entender o contexto, para entender o que está acontecendo nesse cenário aqui, e para que a gente possa entender, a gente teria que voltar alguns versículos, como o tempo está um pouquinho avançado no meu cronograma mental aqui, eu não vou puxar todos os versículos, mas vou falar rapidamente para você ter um entendimento, um pano de fundo básico. De quem que nós estamos falando aqui? Do povo hebreu. Em que estágio nós estamos falando desse povo hebreu? Qual é a cena? O que eles estão vivendo nesse momento? Vamos lá. Ok. O povo hebreu lá atrás, lá no começo da história, há uma promessa que haveria uma terra prometida, que o Senhor ia entregar essa terra para eles, e naquela conversa mesmo, houve uma fala dizendo assim, mas antes vocês vão estar no lugar, vai acontecer isso, acontecer aquilo, a profecia dizendo, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo outro, vocês vão estar no lugar, vão ser escravos por quase 400 anos, e aí, o tempo começa a rolar, a timeline está correndo ali, de repente José entra na cena. Quem já ouviu falar de José aqui? Amém, não vai dar para falar, gente, depois você pesquisa lá. José entra na cena, aí José vai para o Egito, cumprindo uma chamada do Senhor, e lá no Egito ele passa por toda uma história que dá pregação para mais de metro, mas ele passa por toda essa história, e aí ele assume, entre aspas, o governo do Egito. Ele está tomando conta do Egito, acima de José, somente Faraó, e ele
transforma o Egito numa potência mundial, porque houve fome no mundo todo, e só o Egito estava preparado para essa crise. Através de quem? De José, um hebreu. Logo, quando os hebreus chegam no Egito para se refugiar, eles são todos recebidos com honras e glória. A galera, você é o hebreu, que bênção, chega mais e fica aqui e tal. Só que o tempo passou, José morreu, o faraó que estava com José também morreu, e aí veio a outra geração. No momento que vem essa outra geração, as coisas começam a mudar, porque não é que tudo esteja bem hoje, quer dizer que sempre vai estar bem. Às vezes as coisas estão bem hoje, amanhã pode mudar as coisas e você tem que ficar atento a isso. Por quê? Porque na verdade Deus havia dado uma promessa para o povo hebreu, e a promessa não se cumpria no Egito, a promessa precisava se cumprir um pouco mais para frente. Só que eles estavam bem acomodados, é aquilo que a gente chamaria de zona de conforto. No entanto, lá em Êxodo 1, Êxodo 2, o livro de Êxodo capítulo 1, capítulo 2, começa a acontecer uma parada, uma virada começa a acontecer. Os hebreus começam a se multiplicar, e então os egípcios falam assim: cara, esses caras estão começando a crescer demais, a gente precisa dar um jeito nisso aí. Eles começam a ficar com medo, e por estarem com medo, começam a oprimir o povo hebreu. Então eles começam a fazer os hebreus fazerem trabalhos forçados, e começam a escravizar os hebreus. Antes eles eram convidados, antes eles estavam lá de boa, agora o cenário muda. Às vezes é assim que acontece conosco, se você pensar bem, se você analisar bem, sabe? Às vezes você está num lugar, trabalho, casa, ministério, e as pessoas gostam de você, você fala, nossa, que legal e tal, mas de repente parece que a coisa começa a mudar, porque a pessoa começa a ficar com medo do seu crescimento, e de alguma maneira parece que ela precisa te boicotar, começa a te travar, porque precisa te boicotar, porque tem medo do que vai acontecer. Então lá em Êxodo 2, conta um pouquinho dessa história, que daria uma outra pregação, só essa passagem. Mas só para você entender, Faraó compreende que os hebreus estão crescendo demais, aí começa a oprimir, começa a escravizar, e o povo continua crescendo mais ainda. Aí Faraó decide matar os filhos dos hebreus, todos aqueles que nascessem homem, eles jogavam lá no rio, matavam e faziam um monte de coisa. O que representa isso? É o inimigo tentando matar o seu futuro, porque daí ele fala assim, cara, não posso deixar crescer, que vai crescer mais. Às vezes a gente passa por isso, infelizmente, nos nossos ministérios, no nosso trabalho, alguém fica com medo do seu crescimento, começa a te oprimir, e depois quer cortar o seu futuro. Mas Deus, que é poderoso e soberano, mexe as coisas e não permite que isso aconteça. Então, aí, o que está acontecendo lá na história? Voltando para a história, o que está acontecendo na história? Agora, surgiu um cara chamado Moisés. Moisés, que é um libertador, o povo começa a clamar. Moisés, numa pregação também, Moisés, mas aí o povo começa a clamar. Porque o povo está sentindo, falando assim, cara, não dá mais para viver desse jeito. O sofrimento provoca o clamor provoca a intervenção divina. Às vezes você não entende porque você está sofrendo, mas é porque talvez você não esteja orando bastante, não está clamando. Às vezes você precisa passar por um perrengue, e quem sabe você está aqui justamente por isso, porque está passando por alguma situação difícil, e aí você começa a clamar. Então tem algumas lutas e dificuldades que querem nos empurrar para o destino profético que nós temos. Porque esses caras estavam no Egito, mas precisavam viver a promessa que o Senhor tinha, que era entrar na terra prometida. O sofrimento, a perseguição, fez eles clamarem a Deus, e esse clamor gerou uma intervenção divina, que aí Deus entra na jogada, levanta um libertador chamado Moisés. Moisés vem, e aí um monte de coisa acontece dentro desse processo. Aí o povo está no Egito, Faraó não quer liberar eles, Moisés se levanta como libertador. Aí vem aquela história das 10 pragas, não sei se você conhece, depois você procura se você não conhece. As 10 pragas, isso, aquilo e tal. Aí Moisés deixa o povo ir, aí o povo sai, de boa, tranquilo, saem bem, saem com despojos, saem cheio da grana, tá tudo bem, maravilhoso, estão saindo. Aí eles se deparam com o mar vermelho na frente deles, e aí Faraó se arrepende, fala, cara, o que a gente foi fazer, deixar esses caras aí, vamos voltar, vamos pegar esses caras e tal, pega os carros e vai todo mundo atrás dos hebreus. Chega lá, os hebreus, Moisés tem um tempo com Deus, Deus fala, cara, o que você está orando aí, meu filho, vai lá, marcha, esse negócio vai abrir no meio, esse mar aí, o mar abre no meio, os caras atravessam o mar, aí os egípcios vão atravessar também,
e são detonados ali, a água volta, enfim, e aí detonou com os egípcios. Deu para entender até aqui? Até aqui nós nem chegamos ainda nessa passagem, mas eu quero trazer fazer uma reflexão do quanto isso é uma tipologia para nós. Eu sempre digo que para mim, o Egito é o nosso tempo de escravidão, é o tempo que somos escravos, ele representa a escravidão. O deserto, essa travessia que nós estamos falando, é o processo, e a terra prometida é o propósito. Quando o Senhor nos tira do Egito, Ele tem um propósito, Ele quer nos levar para um lugar, mas no meio tem que passar por um processo. E se você, assim como eu, muitas vezes se questionou, falando: Senhor, por que eu estou passando por isso? Muitas vezes o nome disso é processo. Você quer saber o quanto o processo é importante? A hora que você chegar em casa, ao invés de você comer o arroz, o feijão e a carne que já passaram por um processo que está na sua mesa, vá comer cru. A hora que você comer cru, você vai falar: cara, não dá para comer. É assim a vida. Se você não passar pelo processo, você não vai estar pronto para viver aquilo que Deus tem para você. Então nós não queremos passar pelo processo, mas queremos entrar na terra prometida. Não tem jeito, tem que passar, viu, vida? Tem que passar pelo processo, não tem jeito. Agora, o que é interessante? É interessante que no meio do rolê, na hora que você está atravessando o processo, algumas coisas acontecem. E aí, nós entramos nesse versículo. Porque agora, faz mais ou menos uns 3 meses, que esses caras saíram do Egito. Passaram alguns milagres. Vou listar para você que se eu lembrar de cabeça. Primeiro, as 10 pragas rolaram. Saíram do Egito. Já é para você falar assim: cara, esse Deus é poderoso, hein, mano? Meu Deus do céu, o cara é. Aí depois disso veio o Mar Vermelho, atravessaram o Mar Vermelho, mais um milagre. Aí depois disso, se eu não estou enganado, eles passam aquele milagre da pedra que jorra água, tem que bater na pedra, estava com sede, blá blá blá, sai água da pedra, irmão, meu Deus, no deserto. Eita Deus, Deus te chama para passar o processo, mas Ele vai passar com você. Você não está sozinho no meio do processo. Sabe o que aconteceu na sua vida? Você passou muita coisa sozinho, muito sofrimento. Aí quando fala em processo, você arrepia. Você vai dar até um arrupio. Por quê? Porque você está acostumado a passar os processos sozinho, mas agora não. Agora quem está te chamando para passar por esse processo é Jeová, irmão. E Ele vai dar a mão para você. Sabe qual é o lugar que mais acontece milagre? No deserto. Além desse milagre, ainda, antes desse episódio que nós estamos lendo aqui, além desses milagres que eu já falei, tem o milagre da vitória contra os amalequitas, uma vitória militar, uma guerra, o bicho pegou lá. E aí, Moisés tem que ficar com a mão levantada, não sei se você lembra dessa passagem, tem que ficar com a mão levantada, aí ele vai cansando, vai baixando a mão, o povo começa a perder, aí vem os caras, os brothers de Moisés e levanta a mão dele, e aí o povo ganha de novo a vitória, mais um milagre acontecendo. Por quê? Porque Deus passa com você o processo. Não se desespere, porque Deus está com você no meio do processo. Ele está te preparando. O processo é necessário. Processo não é cemitério. Processo é escola. Se você tiver fé. Porque se não tiver fé, vai ser cemitério. Mas você é pessoa de fé, eu sei disso. Inclusive você que está assistindo é uma pessoa de fé, e por isso vai atravessar por esse processo. Em nome de Jesus. Jesus está falando: ei, o Espírito Santo está com você nesse processo. Não esqueça disso, amado. Aí beleza, estamos nesse momento. Monte Sinai é o cenário. Então, no 3º mês da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no 1º dia desse mês, vieram ao deserto de Sinai. Tendo partido de Refidim, vieram ao deserto de Sinai, no qual se acamparam. Ali, pois, acampou Israel em frente ao monte. Subiu Moisés a Deus do monte do Senhor, chamou e lhe disse: assim falará a casa de Jacó e anunciará aos filhos de Israel. Aí nós entramos no versículo que eu li aqui inicialmente, que diz assim: e tendo visto que fiz, pode colocar lá, Êxodo 19, verso 4.
Tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águia e vos cheguei a mim? E agora a gente vai ler esses 3 versículos, vamos estudar esses 3 versículos rapidamente, trazer para aplicação pessoal, entender um pouco aquilo que o Senhor fala conosco, através desses versículos, entendendo o contexto, entendendo tudo que está rolando nesse cenário, amém? Então vamos lá. Tende visto que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águia e vos acheguei a mim, meu amado. Nesses 3 versículos eu vejo 3 grandiosas lições. 3 grandiosas lições. Lição número 1, que está aqui no verso 4. Diz assim: o que eu fiz. O Senhor está falando o que Ele fez. No verso 5, Ele está dizendo o que nós temos que fazer. E no verso 6, ele está dizendo o que vai acontecer, a consequência, se fizermos aquilo que ele está orientando. Então vamos voltar para o verso 4, coloca para mim na tela. Tende visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águia e vos cheguei a mim. O que ele está dizendo aqui? Ele está ressaltando o que ele fez por nós. Agora entenda uma coisa, esses caras ainda não chegaram na terra prometida. Esses caras estão no meio do processo. Essa palavra é para você que está no meio do processo, ou é para você que precisa sair do Egito ainda, que Deus está já te adiantando o que vai acontecer ali na frente. Ele está falando, está no meio do processo, presta atenção aqui, ei. Lembra da onde eu te tirei, lembra o que eu já fiz por você, filho. Lembra quando estava difícil, lembra daquela época que você estava lá naquela situação. Eu tirei você de lá e te trouxe como águia sobre as minhas asas. Se você for estudar, você vai ver que teve momentos que o próprio Deus endureceu o coração de Faraó para não liberar o povo. Por que isso acontece? Porque Deus queria o crédito para ele. Ele não queria que o Faraó levasse o crédito. Ele falou assim, não, é eu que vou fazer. Sabe por que às vezes algumas coisas na sua vida você fala assim, cara, eu queria que fosse mais simples, acontecesse, mas aí você não dá o valor. Aí você não sabe que é ele que está fazendo, você acha que foi na força do teu braço. E você está acostumado a fazer as coisas, né? Você está acostumado, você sempre fez, você foi correria. E aí Deus precisa falar assim, filhona, pera aí, vou te mostrar que no seu braço não vai. Bota peso. E aí você não vai dar. Você já viu quando, não sei se você treina, mas eu não treino, então não vou falar. Brincadeira. Outro dia eu estava na academia e vi uma menina fazendo aquele exercício, acho que é leg press que chama, que põe os pés assim, e tem um negócio bem pesadão assim, que ela fica, sabe qual? Vocês sabem qual? E aí eu cheguei lá, e ela estava saindo, aí ela falou assim, uma menina né, falou assim, você quer que eu tire o peso? Eu falei assim, que isso? Que abusada. Eu falei, não, querido, precisa não. Que, minha filha, que favela, filho, que vacilar eu levo esses pesos embora. Rapaz, tem umas mulheres fortes hoje em dia, viu? Meu Deus do céu, o que era aquilo? Para que aquilo? Tinha um carro, o peso parecia um carro ali. Gente do céu, e a filha da mãe não saía dali do meu lado ainda. É uma humilhação. Eu falei assim, meu Deus, os humilhados serão exaltados. Que hora, Senhor, que isso vai acontecer? E eu quase morrendo ali. E ela, eu acho que ela sabia, eu tenho certeza. Se estiver assistindo, amada, Deus te abençoe, viu? Eu tenho certeza que ela sabia, que ela ficou disfarçando ali, ó, e olhando, e eu quase morri, mas fiz. Nunca mais voltei na academia, mas fiz. Por que eu falei isso, gente? Meu Deus do céu. Ah, porque da minha força, porque às vezes eu quero fazer na minha força. Às vezes eu quero fazer na minha força e Deus precisa falar assim, irmão, quem tira você daí sou eu. Sou eu que vou tirar você desse lugar. Para de ficar patinando, para de querer ficar bancando bonitão aí, achando que você consegue, igual eu lá na academia. Não, eu consigo, moço, não precisa tirar peso nenhum. A hora que veio eu falei, cara, que essa mulher, por que ela faz isso? Vou falar uma coisa para vocês a respeito do meu relacionamento com a academia. A minha felicidade é a hora que acaba. E outra coisa também, quando eu estou chegando e vejo as pessoas ir embora, eu penso assim, ó, felizes são aqueles que já estão indo embora. Não é fácil. Mas enfim, voltando a falar aqui, cara, sabe, às vezes Deus tem que deixar, porque é Ele que vai fazer. É Ele que vai fazer.
Porque depois ele quer chegar para você e falar assim: você sabe de onde eu te tirei, ô abençoado? Está reclamando aí, tá no meio do processo. Eu vou te avisar, vai arrochar um pouquinho mais. Mas lembra-se da onde eu te tirei. Lembra-se o que eu fiz com você. Lembra da tua história. Rapaz, fui eu que te tirei. Você viu o que eu fiz com os egípcios? Olha o que Deus está falando. Você viu que parece um pai orgulhoso, né? Tipo assim, ó, falando pro filho: você viu o que eu fiz com os egípcios? Os caras são a maior... Deixa eu ver se eu não entendo. Os egípcios eram a maior potência mundial. Os caras eram brabo. Era brabo demais. E os hebreus, uma minoria ali, que tem Deus do seu lado. Aprenda uma coisa: você só precisa caminhar com Deus. Você não precisa ser forte, não precisa ser grande, não precisa ser o mais forte da academia. Você só precisa caminhar com Deus. É isso que você precisa. E nesse verso aqui, o Senhor está relatando isso, está dizendo isso, está falando assim: vocês viram o que eu fiz, como vos levei? E ele fala: e vos acheguei a mim. Ele está dizendo assim, ó: eu tirei vocês do Egito e trouxe para mim. Agora ele está no Monte Sinai, trouxe os caras para mim. O objetivo do Senhor é levar você para Ele. Por que eu estou passando isso? Para chegar até a mim. E lembre-se que eles tinham passado alguns milagres aqui já. Agora vamos para o próximo versículo, versículo 5, rapidamente. Agora pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardares a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Eita glória! Para ficar mais pentecostal esse final. Amados, olha a primeira parte do versículo. Agora, não é amanhã, não é depois da manhã. Tem crente que ele vive o amanhã. Ele fala: amanhã vai ser, depois da... Não, é agora. O Senhor está falando aqui, ó: agora, presente, agora. Pois se, o se é o problema do crente. Pronto, falei. Não, o se, meu irmão, o se arrebenta com a gente. Porque a gente fica só pensando assim, ó: Deus é poderoso, Ele é bom, Ele é maravilhoso. Ele é mesmo, mas tem um C no meio. Tem um C aqui. E esse C torna a promessa condicional. O amor de Deus é incondicional. A promessa é condicional. Eu lamento informar, mas é a verdade. E a verdade precisa ser dita. A promessa é condicional. Tem um C bem grande. Vários Cs na Bíblia. Você fala assim, ó: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Nada te faltará se realmente o Senhor for o seu pastor. Aí você abre, você vai... Tem crente que você vai na casa e está lá a Bíblia aberta, Salmo 91. Está amarela a página, nunca abriu outra página, só tem aquela aberta, Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. É verdade, que palavra verdadeira, meu Deus. Mas observe o que está falando. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Se eu não habito no esconderijo do Altíssimo, eu não vou descansar na sombra do Altíssimo. Ei, condicional, não tem jeito. E aqui ele está dizendo, ó: se diligentemente ouvirdes a minha voz. É uma instrução. Ele está falando assim, ó: se você ouvir, se você tiver muita atenção, dependendo da tradução, ele fala: se obedecerdes, da versão NVI, que é para você entender um pouquinho mais, e a raiz hebraica também fala, esse diligentemente ouvirdes minha voz, está falando em obedecer. Ouvir a minha voz. Amados, você já conversou com alguém que não está te ouvindo? É terrível, não é? Você está falando e está percebendo que a pessoa não está te ouvindo. E o pior é quando você não consegue cortar a conversa, que você continua falando com aquela sensação de que está falando para a parede. Às vezes Deus está fazendo assim com você. Você acha que é ruim para você? Imagina para Deus. Deus está falando, e você não está ouvindo. Você está distraído com as circunstâncias. Sabe quando tem alguém falando alguma coisa com você? Por exemplo, eu estou falando com você agora e estou vendo a moça aqui do lado, aqui, ó, com a máquina aqui, ó, entendeu? Mas aí eu começo a olhar para outra situação e não estou ouvindo o que alguém está falando. Eu estou distraído.
Aí eu fico olhando, falo assim, a pessoa está falando aqui, eu fico olhando outra coisa. Às vezes é assim o nosso relacionamento com Deus. Às vezes Deus está falando e a gente está prestando atenção em outra coisa. Está falando, só que a gente que não está prestando atenção. Eu digo assim, cara, Deus está falando sempre, é você que não está prestando atenção. Acaba assim, eu preciso que o profeta venha e me entregue uma palavra. Para mim, profeta é Deus gritando para você. Sim, porque nós temos a palavra de Deus. Deus está falando todo o tempo. Deus está ministrando nossos corações. Só que eu não estou ouvindo. E se eu não ouvir, segundo essa palavra aqui, eu não vou ser propriedade dele. Eu não vou viver as consequências que ele diz aqui. Você precisa ouvir aquilo que Deus está dizendo. Um pouco mais para frente, quando eles estão prestes a entrar na terra prometida, em Josué, Deus fala assim, ó, medita na minha palavra de dia e de noite. O que ele está falando para Josué? Cara, você precisa ouvir a minha palavra. Pastor, eu quero ouvir a palavra. E eu venho para a igreja e escuto a palavra. É sério que você vai me falar isso? Não vai me falar isso, né? Por quê? Porque não é só no culto. Talvez você esteja no estágio que você só ouve no culto. Eu respeito seu estágio, mas você precisa avançar, filhão. Precisa ir para o próximo estágio. Qual é o próximo estágio? Ouvir a palavra de Deus, ouvir aquilo que Deus está falando diariamente. Como que você vai decidir na sua vida sem ouvir o que Deus está falando? Mas são muitas vozes. Existe a voz da circunstância, existe a voz do medo, existe a voz da dúvida, existe a voz do desespero, existe a voz da desesperança, do desespero. Essas vozes vêm junto e você não consegue discernir, você não consegue ouvir a voz de Deus. Sabe, se você, quem é casado aqui? Levanta a mão para me ver. Glória a Deus, bastante gente casada. Você que não está casado vai ficar em nome de Jesus se você quiser. Se nós estivermos aqui e você ouvir a voz do seu cônjuge ali de cima, falando teu nome, adivinhe, na hora você para, irmão. Para a direita, para a esquerda, à minha frente, Fabrício. Falou Fabrício, então eu fico com mais medo ainda. Se falar amor, falou Fabrício. Se a minha esposa me chamar, eu reconheço a voz dela. Por que eu reconheço a voz dela? Porque eu falo com ela todo dia, eu tenho intimidade com ela, eu vivo com ela. Eu escuto a voz daquela maravilhosa, daquela linda. Está assistindo, gente. Faz de conta que foi espontâneo. Eu reconheço a voz dela, então eu estou ouvindo. Por que você não reconhece a voz de Deus? Porque talvez está faltando intimidade. Eita. Achei que o pastor não ia bater hoje. Você sabe que eu bato aí, dói aqui primeiro, né? Quando pinga aí, aqui já, meu irmão. Então, nós precisamos fazer um esforço para ouvir diligentemente aquilo que Deus tem a nos orientar. Trabalho, sua vida financeira, sua vida emocional. Cara, você está fazendo escolhas erradas, está entrando por caminhos errados, porque não está ouvindo a Deus. Agora volta comigo, volta o versículo aqui, o 5. O 5, Jesus amado, 5. Isso. Agora, pois, se dirigente vai ouvir da minha voz, e guardardes a minha aliança. Então, tem um detalhe aqui, não é só ouvir não, precisa guardar a aliança. O que é aliança? É um compromisso, é como se fosse um contrato. Um contrato tem duas partes, pelo menos duas partes, a parte que eu faço e a parte que a outra faz. E o Senhor está falando isso para eles, sabe por quê? Porque daqui a pouco, uns episódios à frente, nessa temporada, vão vir as 10 leis, os 10 mandamentos. Já vai vir os 10 mandamentos. O Senhor está preparando eles, dizendo assim, você vai ter que guardar a minha aliança. Não é só me ouvir não, tem muita gente que ouve, mas não guarda. Ouve, mas não guarda, e aí reclama. Fala, poxa, o que está acontecendo comigo? Cara, você tem que ouvir e guardar a aliança, o compromisso. Você tem um contrato com o Senhor. Agora, se você fizer isso, ou seja, essa é a parte que você faz, esse é o papel que você desempenha nesse contrato, nessa aliança, então, ou seja, por consequência, ou seja, só vai acontecer se você cumprir a primeira parte do versículo: sereis a minha
propriedade peculiar dentro dos povos, de todos os povos, porque toda a terra é minha. Eu amo Deus. É tudo meu, tá? Só para saber. Mas vocês serão especiais. Em algumas versões diz: vocês serão o meu tesouro. O que acontece com o tesouro? Tesouro é bem guardado, filhão. Tesouro, você deixa o tesouro em qualquer lugar? Você larga o tesouro à torta? Não, o tesouro é bem guardado. E ele está dizendo que você vai ser uma propriedade peculiar. Você tem ideia do que é ser uma propriedade peculiar de Deus? Deus vai cuidar. Deus vai cuidar, vai proteger. Mas por que isso não está acontecendo? Porque talvez não esteja acontecendo a primeira parte do versículo. Precisa acontecer a primeira parte para que a segunda aconteça. Vamos para o verso 6, para a gente já ir finalizando. Verso 6: vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. Meu Deus! Você não sabe o que significa isso, que senão você tinha dado um glória, meu amado. Vós me sereis reinos de sacerdotes e nação santa. Reino de sacerdotes e nação santa. Nós somos chamados para um propósito. Você não é tirado do Egito à toa, não. O Senhor não te tirou do vício da maconha à toa, para você ficar escondido aí no banco da igreja. O Senhor não te tirou do vício da promiscuidade. O Senhor não está te tirando do Egito, porque tem gente que está saindo ainda, e está tudo bem, é o processo. Mas o Senhor não está te tirando à toa. Há um propósito para o qual Ele está te tirando desse lugar. Ele quer fazer de você sacerdote, uma nação de sacerdotes. Sabe o que o sacerdote faz? Traz a presença do rei, traz a presença dele. Eu vou te explicar na prática o que isso acontece. Você pisa no seu trabalho e alguém diz assim: cara, mudou a atmosfera aqui. Ei, tem alguma coisa acontecendo aqui. Você leva o reino de Deus para onde você vai. E o Senhor está interessado em criar uma nação de sacerdotes. O Senhor não está interessado em só fazer do Fabrício um sacerdote. Ele quer todos nós. Enquanto nós estamos aqui, eu não sei quantas pessoas nós estamos aqui, mas você imagine todos nós sermos sacerdotes. Nós levamos a presença de Deus. Imagine, olha em volta, quantas casas seriam impactadas com o reino de Deus? Quantos bairros serão impactados pela presença de Deus? Porque o sacerdote tem essa função. Ele traz a presença de Deus à existência. E foi para isso que o Senhor te chamou. Nação santa. Ser santo é o que? Ser separado. Sabe quando você tem uma preferência? Você fala assim, ó, não, eu gosto muito dessa galera aqui, mas aquele ali, separado. Deus te elegeu para isso. Sabe quando ele começa dizendo lá tudo que ele fez? Ele está dizendo assim, cara, eu não fiz tudo isso, do verso 4 à toa. Eu fiz tudo isso para que você seja um sacerdote, para que você seja alguém que atrai a presença de Deus, para que você seja alguém que atrai a presença do reino de Deus. Foi para isso que o Senhor te chamou, meu lindo, minha linda. Agora entenda, isso aqui está acontecendo no meio do processo. Ei, isso aqui eles não chegaram na terra prometida ainda não. Então não pensa assim, a hora que eu for pastor, a hora que for isso. Não, é para agora. É para agora, Ele está dizendo para você agora. Então você tem uma opção. Você pode não cumprir esse chamado e não cumprir esse propósito. Eu posso te garantir, você pode ser rico tanto que for, pode ganhar o dinheiro tanto que for, pode ter a saúde que for, você vai parar em algum momento. Quem sabe você está assistindo aí, você vai parar e vai falar assim, ó, eu sinto um vazio. Sabe por quê? Porque Deus te criou para ser um sacerdote, para ser parte de uma nação santa, para ser alguém que traz à existência o reino de Deus aonde você pisa. E talvez você me fale assim, ó, pastor, você não sabe como é que está a minha vida. Eu falo, eu não sei, você também não sabe como está a minha. O que eu posso te dizer é que eu sei quem é Deus. E se Ele te tirou, está te tirando do Egito, é porque Ele está te fazendo isso por um propósito. Nós somos chamados por um propósito. Você carrega algo por um propósito.
Ei, Deus não está te tirando do lodo, do lamaçal, simplesmente para você ficar feliz e alegre. Há um propósito. Levante-se do seu lugar. Já estamos finalizando mais esse culto. Mas eu queria que você saísse daqui como um sacerdote, como parte da nação santa, eleita e escolhida por Deus, para viver tudo aquilo que Ele tem para você. Ah, meu amado, talvez você não compreenda ainda, mas aquilo que o Senhor está falando para nós aqui nessa noite é: vocês são chamados para um propósito. Eu não faço milagre à toa, eu não te tiro do Egito à toa. Há um propósito. Você carrega algo que precisa atingir as pessoas da sua casa. Você carrega algo que precisa atingir as pessoas da sua empresa. Ei, você foi chamado para ser sacerdote, aquele que traz a presença de Deus. Não me importa a sua situação. Talvez nesse momento você está falando: você não sabe o pecado que eu carrego, pastor. Ei, é processo. O Senhor está te tirando do Egito para te levar para a terra prometida. É processo. E o Senhor está te preparando ainda no meio do processo. Ele está te dizendo: filho, eu te escolhi, filha, eu te escolhi. Ei! Há um propósito, há um propósito para a sua vida. Há um propósito para o qual o Senhor te encontrou. Há um propósito para o qual Ele te resgatou. Ele tem te tirado do Egito para levar para a terra prometida. Mas no meio do processo Ele para ter essa conversa. Então Ele está dizendo: ei, filho, olha de onde eu te tirei, filha. Olha o que eu estou fazendo com você, filho. Continua me ouvindo. Ouve as minhas palavras e obedeça. Há um propósito. Você foi chamada para cumprir esse propósito. E quem sabe você está aqui nessa casa. A gente já está terminando. Quem sabe você está aqui nessa casa e está desviado dos caminhos do Senhor, está distante dos caminhos do Senhor. Mas o Senhor te trouxe aqui hoje para te lembrar: ei, a propósito, viu? Precisa cumprir a chamada, precisa cumprir o propósito. Sabe, quem sabe você é uma pessoa que ainda não aceitou Jesus como seu Senhor. Você está no Egito, mas você veio aqui hoje. Deus estava querendo falar com você. Ele está dizendo para você: ei, tem uma jornada. Eu quero atravessar esse deserto com você. Eu vou te dar a mão. Ei, a hora que precisar de água, vai sair água da pedra. A hora que o mar precisar abrir, o mar vai abrir. Eu estarei contigo. Mas há uma jornada. Me dá a mão. Vamos para esse processo. Se você sabe que essa palavra é com você, você sabe que Deus marcou encontro com você aqui, assim como Deus chamou o povo lá para trocar aquela ideia no Monte Sinai. Ele te chamou hoje aqui para trocar essa ideia. E aí Ele está dizendo assim: ó, lembra o que eu fiz com você? Lembra a proteção, mesmo que você não tenha aceitado Jesus. Quem sabe você está aqui como talvez algumas pessoas estavam ali, sabe, saiu no meio da galera, foi no meio da multidão, estava com saudade do Egito e tudo, fala: nem sei porque eu saí daquele lugar. Mas o Senhor está dizendo o seguinte: ei, lembra de onde eu te tirei?
Eu te tirei de lá para vir para cá, para vir para mim, porque eu tenho uma história com você. Eu quero fazer de você um sacerdote, uma sacerdotisa. Eu quero fazer de você um grande homem, uma grande mulher de Deus, que vai irradiar a minha presença por onde estiver. Por isso eu não posso terminar essa reunião, eu não posso terminar esse culto sem te fazer uma pergunta que pode mudar a sua história, um convite extraordinário que pode mudar a sua trajetória. E esse convite é para que você aceite a Jesus como seu Senhor. Você precisa querer fazer essa jornada. Não tema o processo, Ele vai estar com você no meio desse processo. Ele vai te ajudar, Ele vai te auxiliar. Mas você precisa tomar essa decisão publicamente. A palavra me ensina que você precisa tomar essa decisão, como eu já tomei, como muitas pessoas aqui tomaram. Somos todos milagres, somos todos transformação. Eu olho para as histórias, eu olho para as pessoas, eu conheço a história, eu sei a transformação que Deus fez na vida desses caras, eu sei a transformação que Deus pode fazer para você. E por isso eu falo para você: aceite a Jesus. Essa é a sua oportunidade. Nós não sabemos o que vai acontecer daqui para frente, e a palavra diz que somente aqueles que aceitam Jesus são feitos filhos de Deus. Só eles têm acesso à eternidade. Então, sem mais delongas, porque eu estou sem tempo, eu quero te perguntar: quem aqui nessa casa quer voltar para Jesus ou quer aceitar Jesus? Levante sua mão bem alto. Levante sua mão bem alto. Glória a Deus, aleluia, aleluia. Dá uma salva de palmas. Muitas pessoas aceitando a Jesus, aleluia. Fica com a sua mão levantada, fica com a sua mão levantada. Você vai repetir essa oração comigo. Você vai repetir essa oração comigo. Senhor Jesus, Senhor Jesus, eu te aceito como meu único e suficiente Senhor e Salvador. Escreve o meu nome no livro da vida, e me permita ter contigo nessa jornada. Eu quero estar contigo por onde for, seguindo a sua direção. Em nome de Jesus, eu me rendo a Ti. Em nome de Jesus. Amém e amém. Fica com a sua mão levantada. Você que aceitou Jesus, voltou para Jesus, levante a sua mão sem vergonha. Fique sem vergonha, seja sem vergonha. Um sem vergonha para Jesus. Alguém que diz assim: eu aceito a esse Jesus. Fica com a sua mão levantada. Em nome de Jesus, eu quero orar por você, Pai. Olha para essas mãos levantadas nessa noite. O Senhor conhece a dor, o Senhor conhece a história, o Senhor conhece tudo que eles passaram. No nome de Jesus, Pai, vem como socorro bem presente sobre a vida de cada um. Senhor, eles são agora filhos teus. Agora o problema não é mais deles, agora passa a ser do Senhor, porque o Senhor é dono deles. Então, em nome de Jesus, que eles sejam abençoados e recebidos, não só na nossa igreja, mas no reino dos céus, com uma grande salva de palmas, em nome de Jesus. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor! Há um propósito! Há um propósito! Há um propósito! Chamados para um propósito! Uma nação de sacerdotes! Uma nação santa! Se você fez essa oração, aqui na lateral tem os meus irmãos dos boas-vindas. Você pode ir lá, passa lá, deixa o seu nome. A gente quer te ajudar nesse processo em nome de Jesus. Amém? Vamos terminar como uma nação santa, como sacerdote que somos. Vamos fazer uma oração como nós costumamos a terminar aqui, com uma oração que é o Pai Nosso, juntos, em alto e bom som. Vamos orar como uma nação que se entende como nação santa de fato, que vai ouvir ao Senhor de fato, que vai obedecer ao Senhor e viver o propósito que Ele tem para nós. Em nome de Jesus, oremos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Levante sua mão direita. Glória a Deus pela sua vida. Glória a Deus por aquilo que o Senhor ministrou em nossas vidas hoje. Mas eu preciso te lembrar, esse jogo acontece
Aonde que acontece esse jogo? Lá fora acontece esse jogo. Isso aqui é centro de treinamento, irmão. Isso aqui não é hospital não, isso aqui é um centro de treinamento. Nós treinamos vocês para levar o evangelho, porque nós somos uma nação santa, nós somos uma nação de sacerdote, nós levamos o reino, nós não ficamos encolhidinhos com medo do mundo, não. A palavra diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Jesus. Vocês são a igreja de Jesus, e por isso vocês precisam levar tudo isso lá para fora, para o seu trabalho, para a sua casa. Esse jogo acontece lá fora. Com a sua mão levantada ainda, que o amor de Deus Pai te acompanhe, que a graça do Senhor Jesus esteja com você, e que a unção, a consolação e o empoderamento do Espírito Santo te acompanhem todos os dias nessa terra, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe vocês, nós amamos vocês.